Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Mais vídeo aula depois tempo que eu tava sumido. Mas agora eu voltei, eu vou fazer mais vídeo aulas para você que quer realmente melhorar o seu francês ou você que está começando o seu francês para você chegar na fluência nesse idioma. Sem nenhuma enrolação, hoje eu trouxe para você uma dica muito importante para quem que está começando e para quem que já está aprendendo francês e quer dar mais um passo nessa aprendizagem. Primeiro, se você não está ainda inscrito nesse canal, se inscreva e clique no botão de notificações para você não perder nenhuma das minhas aulas. Eu te peço também mais uma coisa, coloque o seu like e o YouTube vai entender que esse vídeo é importante para quem que está aprendendo francês e ele vai sugerindo esse vídeo para mais pessoas que estão querendo também aprender francês. Então faça esse favor para que esse vídeo alcance mais pessoas. Nesse vídeo vou te passar 10 palavras bem importantes em francês para você introduzir uma consequência em francês. Vamos começar com um exemplo para deixar tudo bem claro. Você não tem o seu bilhete, por isso que não vai entrar na festa. Vou repetir esse exemplo. Você não tem o seu bilhete, por isso você não vai entrar na festa. O que eu vou passar para você aqui são palavras que pode substituir por isso. E por isso que. Como que você pode introduzir uma consequência? Vou começando agora com palavras bem curtas. Por exemplo, donc. Donc, ele introduz uma consequência. Vamos ver um exemplo. Il ne mange pas de la viande. Donc, il va prendre un plat totalement vegan. Il ne mange pas de la viande, donc il va prendre un plat totalement vegan. Ele não come carne, por isso ele terá um prato totalmente vegetariano. A segunda palavra que a gente usa muito em francês para introduzir uma consequência também é a palavra alors. Alors. Comme je n'ai pas compris la leçon, alors je ne peux pas bien t'expliquer. Comme je n'ai pas compris bien la leçon, je ne peux pas bien t'expliquer. Como eu não entendi a lição, não posso muito bem te explicar. Troisième mot. Terceira palavra é ainsi. Ainsi. Votre sac est ouvert. Ainsi, tu risques d'être volé. Votre sac est ouvert. Ainsi, tu risques d'être volé. A sua mochila está aberta. Assim, você corre o risco de ser roubado. Os três que acabei de passar para você, você pode usar também nas produções textuais bem formais. Agora, essa aí que eu vou passar para você, a gente usa muito no dia a dia. É a expressão du coup. Du coup. Vamos ver um exemplo. Parle lentement avec lui. Du coup, il va bien comprendre. Parle lentement avec lui. Du coup, il va bien comprendre. Fale mais devagar com ele. Assim, ele vai entender melhor. A última pequena expressão que eu vou passar para você, você pode usar tanto numa linguagem formal, no texto, por exemplo, um e-mail ou uma prova que você precisa escrever um texto formal, ou você pode usar também no linguagem do dia a dia, assim. A expressão é de sorte que. De sorte que. Vamos ver um exemplo. Le soir, elle a trop mangé, de sorte qu'elle n'a pas bien dormi. Le soir, elle a trop mangé, de sorte qu'elle n'a pas dormi. Le soir, elle a trop mangé, de sorte qu'elle n'a pas dormi. À noite, ela comeu demais, do jeito que ela não conseguiu dormir.
À noite, ela comeu demais, do jeito que ela não conseguiu dormir. Bom, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar o seu like e, por favor, compartilhe com alguém que você conhece que gosta de aprender francês. Então, vamos continuar. Agora a gente vai começar com as expressões um pouco maior. A primeira expressão, par conséquent. Exemple, je perdis le bus. Par conséquent, j'ai marché pour venir à l'université. J'ai perdu le bus. Par conséquent, j'ai marché pour venir à l'université. J'ai perdu le bus. Par conséquent, j'ai marché pour venir à l'université. J'ai perdu le bus. Par conséquent, j'ai marché pour venir à l'université. Eu perdi o ônibus, por isso eu andei para vir na faculdade. A segunda expressão é en conséquence. Olha, tem a diferença. A primeira que eu falei era par conséquent. Agora é en conséquence, d'accord? Se você quer usar par, tem que falar conséquent. Par conséquent. Se você quer usar en, você usaria conséquence. Ficaria en conséquence, d'accord? Vamos ver um exemplo. C'est un petit enfant. En conséquence, il ne peut pas marcher seul. C'est un petit enfant. En conséquence, il ne peut pas marcher seul. C'est un petit enfant. Eu fiz uma ligação de T mais en, fica enfant. C'est un petit enfant. En conséquence, il ne peut pas marcher seul. Ele é uma pequena criança, uma criancinha. Por isso, não pode andar sozinho. A próxima expressão é c'est pourquoi. C'est pourquoi. Exemple. Elle t'aime beaucoup. C'est pourquoi elle t'appelle souvent. Elle t'aime beaucoup. C'est pourquoi elle t'appelle souvent. Vou falar mais devagar. Elle t'aime beaucoup. C'est pourquoi elle t'appelle souvent. Ela gosta muito de você. Por isso, ela te chama ou te liga frequentemente. Esta expressão que eu vou passar para você agora seria a expressão mais comprida que eu já passei até agora. Vamos lá. A expressão é c'est la raison pour laquelle. Bom, ele pode parecer comprida, mas é uma expressão, quando você usa ela, ele demonstra que você é muito fluente no idioma. Então, vale muito a pena usar ele nas suas falas, até nas suas produções textuais. Bom, vou repetir mais uma vez, dessa vez mais devagar. C'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle. Vamos ver um exemplo. Tu n'as pas ton billet, c'est la raison pour laquelle tu ne vas pas entrer dans la fête. Tu n'as pas ton billet, c'est la raison pour laquelle tu ne vas pas entrer dans la fête. Tu n'as pas ton billet, c'est la raison pour laquelle tu ne vas pas entrer dans la fête. Você não tem o seu bilhete, é o motivo pelo qual você não entrará na festa. A última expressão que a gente vai ver é c'est pour ça que. Vamos ver na prática como que a gente pode usar ela. Ma sœur est très gentille. C'est pour cela qu'elle est
très aimée. Ma sœur est très gentille, c'est pour ça qu'elle est très aimée. Ma sœur est très gentille, c'est por cela que ela é très aimée. Minha irmã é muito gentil, por isso ela é muito amada. Bon les amis, pour aujourd'hui c'était ça. J'espère que vous avez aimé. Eu espero que realmente você vai colocar essas expressões nas suas falas, porque eu te garanto que vai fazer uma grande diferença. Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo qual a expressão que você achou mais bonita para usar nos seus dia a dia. A gente se vê até o próximo vídeo. Au revoir!